Brasil, como maneira geral, olhando os pares, poupa pouco, guarda pouco dinheiro. É uma sociedade mais consumista, né? Não é à toa que 70% das famílias estão endividadas. Oi, tá tudo bem? Sua vida tá legal? Fez mais de 15 nessa jornada cheia de informação. Sobre leis, sobre trabalho, cuidado e diversão. Pra equilibrar todos os pratinhos, esse é o podcast Vida Legal. Vida legal, vida legal. Vida legal, vida legal, vida legal. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida Legal. Meu nome é Karine Vaz, sou juíza do TRT 15 e uma das diretoras da SMAT 15. E antes de mais nada, eu queria agradecer o patrocínio da FUNPRESP Jude, que possibilitou a realização desse projeto. E hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que são indispensáveis para que a nossa vida seja cada vez mais equilibrada: a organização financeira e o planejamento das férias. Quem nunca fez uma compra no impulso e depois se arrependeu por muito tempo? Ou então fez uma viagem e entrou em uma furada? Às vezes parece que a vida se resume a pagar boletos e esperar o próximo pagamento. O tempo vai passando, parece que a gente se perde e não consegue tirar do papel os nossos projetos e os nossos sonhos. Tomar uma decisão financeira consciente, se proteger de armadilhas e se preparar para o futuro é tão importante quanto aproveitar bem o presente. Quando conseguimos ter uma organização financeira, as escolhas deixam de ser guiadas apenas pela urgência e passam a refletir prioridades, nossos sonhos e uma melhor qualidade de vida. E aí entra também um tipo de experiência que a maioria das pessoas hoje valoriza muito: as viagens. Mas como viajar bem, escolher um destino que combina com a gente, evitar perrengues e planejar bem os gastos quando estamos de férias? É isso que nós vamos descobrir juntos hoje. Para me ajudar a conduzir essa conversa, eu tenho a alegria de ter hoje aqui do meu lado minha amiga Patrícia, que também é juíza do TRT 15, trabalha em Indaiatuba e adora viajar. Já conhece 23 países. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Esse é um tema muito interessante, tanto para a nossa realidade de juízes do trabalho, porque a gente acaba tendo contato com diversas realidades no nosso dia a dia, mas também essa questão de planejamento financeiro e viagens é uma oportunidade para a gente conhecer outras culturas, as vivências de outras pessoas e ampliar os nossos horizontes, inclusive geograficamente, né? Então, é um prazer estar aqui e ter certeza que vai ser uma conversa muito proveitosa. E hoje contamos também com a presença de dois convidados experts aqui nos assuntos, o Sérgio Monteiro Júnior e a Bárbara Altran, que gentilmente aceitaram o nosso convite para participar da nossa conversa. O Sérgio, ele é planejador financeiro pessoal, tem certificação internacional pela Planejar, é especialista em investimentos pela Ambima e em seguros de vida e previdência pela SUSEP. Tem MBA em gestão financeira e liderança de pessoas, atua há mais de 15 anos no mercado financeiro, é mentor na Grão, empresa do Grupo Primo, e seu trabalho é ajudar pessoas a tomarem decisões mais conscientes e alinhadas aos seus objetivos de vida. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Karine, Patrícia, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui para falar com esse público e espero contribuir com o tema. A Bárbara é fundadora da Altran Travel, agência especializada em viagens personalizadas e curadoria especializada. Também tem pós-graduação em logística multimodal e MBA em gestão empresarial. Atuou por mais de 15 anos com estruturação e melhoria de processos em diferentes segmentos e hoje aplica essa visão estratégica no universo das viagens, para pessoas que valorizam tempo, conforto e segurança. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema que eu tanto amo e acredito muito que viagem é uma forma transformadora, né, da gente desfrutar a nossa vida. E é muito legal colocar esse tema junto com o planejamento financeiro, porque os dois temas se conectam muito. Eu, de fato, acredito que eles têm que andar de mãos dadas, né, para a gente garantir com que a gente esteja tanto, né, poupando, preocupando com o futuro, mas também investindo no hoje, desfrutando, né, de forma planejada, de forma consciente. Muito obrigada pelo convite. Para ser uma jornada leve, né? Exatamente.
Muito obrigada, gente. E para a gente começar a nossa conversa, eu queria pedir para o Sérgio fazer uma introdução para a gente com os princípios básicos aí do planejamento financeiro, o que a gente precisa ter em mente para começar nesse assunto. Perfeito. O planejamento financeiro, basicamente, ele tem 4 pilares essenciais para a gente falar, né? A primeira parte é a gente entender aonde quer chegar, que é a projeção de patrimônio, né? Quanto que você guarda ou quanto que você tem hoje de necessidades nos próximos anos e aonde você quer chegar de fato, a aposentadoria, de fato, nesse momento. Então, a gente faz a projeção da pessoa para entender onde ela quer chegar. Sabendo onde ela quer chegar, a gente vai para a parte do orçamento, que é o diagnóstico, que é essa segunda parte. Então, como que você está hoje? Quanto você consegue guardar? Ou se tem um buraco ali no balde, né, que está saindo, então precisa organizar. Então, essa é a segunda parte. E aí, uma vez poupando, tendo patrimônio, a parte dos investimentos também, a terceira parte do planejamento financeiro. E aí, ali é que a gente vai montar a estratégia dos investimentos, certo? E toda essa parte é a parte do ataque, né? A parte da gente ganhar dinheiro, da gente fazer ali uma parte de maneira geral do patrimônio. Mas também tem a parte da defesa, que é a parte de proteção. Então, de seguro. Se alguma coisa der errado, se der um imprevisto nesse meio do caminho, como que eu vou estar protegido? Então, basicamente, são essas 4 etapas dentro do planejamento financeiro e sempre a gente vai levar em consideração o ciclo de vida da pessoa, né? Se é uma pessoa que tem ainda 30 anos para se aposentar ou se tem menos tempo, então a gente vai ter que organizar, ou se já está, né, aposentado, já está nesse momento de usufruir do patrimônio, então sempre a gente vai levar em consideração. E uma coisa que a gente fala bastante, pessoas antes de números, né? Entender os números, a gente faz a conta. Agora, e a gestão das emoções? Perfil comportamental, o comportamento que ela tem mesmo com o relacionamento de dinheiro. Isso vai permear todas as etapas do planejamento financeiro. Ah, legal. A gente precisa ter isso tudo em mente, né, para não deixar tudo escoar e no fim do mês a gente não sabe o que aconteceu, né? Exatamente. E aí, falando em planejamento, eu queria também que a Bárbara fizesse aí pra gente, dessem as linhas gerais de um planejamento de viagem, porque as viagens hoje se tornaram, assim, um sonho de consumo de todo mundo, né? Todo mundo quer viajar, a gente fica vendo no Instagram lugares maravilhosos e a gente quer conhecer e a gente sabe que a gente também precisa se planejar para isso, né? Então, como que a gente pode fazer um bom planejamento para conseguir tirar aquele sonho do papel de conhecer algum lugar? Perfeito. Primeiramente, né, o planejamento da viagem começa a gente entendendo qual é o destino que mais se conecta ali com a pessoa e com o momento de vida dela, né? Isso requer um cuidado muito grande, porque às vezes alguns clientes chegam pra gente, eu quero ir para um destino X, porque algum primo, amigo, ou às vezes porque viu em redes sociais, mas não necessariamente aquele destino é o que você está buscando naquele momento ou se conecta com o seu perfil. Então a gente faz um briefing estruturado mesmo, né, com algumas perguntas, entende o perfil da pessoa, entende qual tipo de experiência ela quer ter nessa viagem, quais tipos de emoções ela quer sentir, né? Se é uma viagem em família, é muito importante a gente entender quais são as expectativas. Com isso a gente define alguns destinos, né? Entende também qual que é o orçamento daquela pessoa para a viagem, e aí sim a gente começa com o planejamento macro, né, dos serviços principais da viagem, que é logística de aéreo, hotelaria, experiências de forma macro, tudo dentro do orçamento da pessoa. E aí a pessoa aprovando isso, a gente faz todas as reservas e depois a gente segue para o que a gente chama de um roteiro personalizado micro, onde a gente entende todas as experiências, restaurantes, tudo que se conecta com o perfil daquela pessoa, daquele casal ou daquela família. Então a gente indica todas essas experiências, né, de forma muito planejada para a pessoa já ter a dimensão de quanto que ela precisa para poder fazer essa viagem, né, sem nenhum tipo de desconforto. Chegando no destino, nossa, eu não estou preparada aqui financeiramente, não. Ela já vai com toda essa tabela, entendendo quanto que vai custar cada experiência e uma estimativa de gastos para o destino. E daí, voltando então para o planejamento financeiro, que aí vai envolver também as viagens, como que a gente deve fazer, Sérgio, para alinhar objetivos de curto, médio e longo prazo e como que a gente deve alocar os recursos na carteira pensando em cada um desses? Perfeito. A parte dos investimentos, da alocação dos investimentos, sempre a gente vai trabalhar de fato curto, médio e longo prazo. O curto prazo, normalmente é o que a gente chama da reserva de emergência, né? Aquela parte da liquidez, de você ter, se você tiver qualquer imprevisto, qualquer necessidade, você tem ali disponível esse recurso. E a reserva de emergência, eu falo que é o copo d'água que a gente deixa na beirada da cama. Precisou,
você vai utilizar e logo no dia seguinte, o mais rápido possível, você vai repor. Então, essa é a primeira parte. A parte do médio prazo são os projetos de vida. Compra de um carro, compra de uma casa, uma viagem, né? Então, são todas... vai depender muito do cliente, né? Do que ele quer com aquilo e o tamanho do projeto. Tem viagens para todos os orçamentos, na verdade. Então, ali vai organizar também nessa parte. E o longo prazo, que essa parte que se conecta muito com um patrimônio financeiro para aposentadoria, para pensar 10, 20, 30 anos. Quando a gente fala longo prazo, no campo dos investimentos, a gente está pensando pelo menos investimentos em 10 anos. Né? Vou manter aquilo por 10 anos? Talvez não, mas é um horizonte de tempo maior nesse sentido, que você até consegue ter carteiras mais arrojadas nesse sentido. Tá? E aí, na parte do longo prazo, a gente pode até colocar a parte da previdência. Super importante, né? Um produto que no passado foi muito mal falado, mas hoje em dia tem previdências excelentes nesse sentido. Hoje a questão também do imposto, né, em cima da previdência é um imposto menor, tem condições, seja no PGBL ou VGBL, então consegue combinar muito bem essas situações ali dentro do investimento. E na prática, a reserva de emergência deveria corresponder a quanto? Essa pergunta é a pergunta mais pessoal, né? Eu gosto de falar que tem uma frase do Morgan Housel, no livro dele, o último livro dele é excelente para falar de orçamento, né? E ele fez uma frase que ele fala, finanças pessoais são mais sobre pessoas do que sobre finanças, né? E se a gente pegasse o livro de planejamento financeiro, reserva de emergência, contexto de 3 a 12 meses do custo de vida. Então aí que entra essa parte, né? Eu preciso de 3, eu preciso de 12, mas eu sou servidor público, então eu preciso menos. Mas servidor público, assim como um empreendedor que precisa de mais reserva de emergência, está exposto a qualquer imprevisto também, né? A quebra de um carro, alguma coisa nesse sentido. Então, a reserva é pessoal, né? Pensando nesse sentido, nos riscos e nos imprevistos ali que a pessoa está exposta, né? Quem tem filhos, enfim, vai precisar de uma maior. Já é um bom parâmetro a gente saber que varia de 3 a 12, né? Exatamente. Já dá pra gente considerar melhor, assim, não fica tão perdido. Né? Sim, sim. A questão da reserva de emergência, sempre quando vem essa pergunta, as pessoas falam, mas a reserva de emergência rende pouco, né? Mas o objetivo dela não é ter uma rentabilidade. Sempre a gente vai buscar uma eficiência na rentabilidade dos investimentos. Mas o objetivo é a disponibilidade. A liquidez, né? A liquidez, perfeito. Quem precisou de uma reserva e tinha um produto travado, só posso pegar daqui 2 anos esse produto que eu investi, um CDB, por exemplo, e não conseguiu resgatar, sabe a dor que é? Porque eu tenho dinheiro lá e não consigo resgatar. Meus pais, né, meus avós falavam muito de imóveis, né, e hoje eles chegam, né, com 60, 70 anos na época de aposentar e tem um patrimônio todo imobiliário. E aí precisa do dinheiro por uma questão de saúde, tem imobiliário. O que precisa fazer? Vendeu aquele patrimônio para ter a liquidez. Nem sempre é fácil. Com os investimentos a gente consegue. Eu falo que um imóvel você não consegue vender só o banheiro ali para ter aquela liquidez. Dentro dos investimentos você consegue vender uma parte e ter essa liquidez necessária. E aí até para essa questão cultural, para quem é pegado a imóvel, tem os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, né? Perfeito. Esse é um excelente produto também para essa parte de renda, né? Que o brasileiro gosta tanto, né? De ter a renda extra, de ter a renda passiva, né? Mas aí pensando também em momentos de vida, então, e linkando com a reserva de emergência, porque às vezes a renda familiar e as despesas correntes da família podem sofrer alterações, tanto no ponto de vista de créditos e débitos, né, de receitas e despesas. Então, às vezes, um cônjuge tem uma perda de renda, ou as despesas familiares se elevam por algum custo relacionado à saúde, ou algum gasto imprevisto, né, como você até deu como exemplo. Aí isso surge toda hora. Né? Exato. Então, como que a gente planeja dentro da imprevisibilidade de receitas e despesas, considerando o momento de vida de cada um. Então, se você é solteiro, casado, com filho pequeno, com pais idosos, se você está idoso já. Tem uma teoria que é de Franco Modigliani, ciclo de vida financeiro, né, que até Daniel Kahneman atualizou com comportamental também recentemente, né? E a gente sempre vai olhar essa parte do ciclo de vida financeiro da pessoa.
Então, uma pessoa que tem pelo menos 10 anos até se aposentar, vamos imaginar 65 anos, essa pessoa está numa fase de crescimento de patrimônio. Ela precisa entender que ela coloca uma massa ali de dinheiro ou de patrimônio e ela tem que crescer o máximo possível aquela massa. Ela não vai precisar retirar os dividendos, não vai precisar retirar daquela massa porque ela tem um trabalho dela. A partir do momento que ela se aposenta, ou ela começa a fazer essa transição para aposentadoria ou para usufruir daquele patrimônio, aí a gente tem que proteger essa massa. Então a gente chama dois momentos, de valorização e agora de proteção ou de renda. Então isso é mega importante. E como você falou também, a parte da reserva de emergência. Uma pessoa de 30 anos talvez tenha que ter uma reserva de emergência menor do que uma pessoa de 65 anos, que vai precisar ter uma questão de saúde, pode ter uma situação ou que até ajude os pais, né? Enfim, tem todos esses riscos ali que vai ser observado. Então, a gente vai levar em consideração para a montagem dessa carteira, né? Quando a gente faz o diagnóstico, a gente entende muito isso. Você faz um auxílio a alguém na sua família, né? Se tem filhos, ou se você precisa de algum valor maior, né? Eu tenho alguns casos no planejamento financeiro de pessoas, né, que o cônjuge falece e aí tá naquele momento que nunca abriu uma planilha, nunca via as finanças da casa, e agora, o que eu vou fazer? Então a gente não sabe nem quanto que é o custo mensal, né, daquela pessoa. Então o que a gente faz é monitorar, a primeira coisa, fazer esse diagnóstico, monitorar e aí planejar. Só que aí esse planejamento vai ser, talvez, né, eu falei de 3 a 12 meses uma reserva, mas talvez faça uma reserva de 24 meses, pensando que nesse primeiro momento a gente vai ver se de fato primeiro um ano fez sentido para ele, depois assim por diante, né? Então são casos mega especiais, né, que eu falei. Finanças, pessoas antes de números, uma coisa que a gente fala bastante, né, no planejamento financeiro é isso, tem que fazer sentido para a pessoa. Não adianta eu fazer um planejamento financeiro que tá fazendo sentido para o planejador, mas tem que fazer sentido para a pessoa. Por isso que muda muito, assim, né, de uma pessoa para outra. E eu acho que o brasileiro, nos últimos anos, tem aprendido isso, né, de se planejar, porque não tem tanto essa cultura, né, de a longo prazo. E hoje a gente está vendo a importância disso, né? Sim. E falando em reserva de emergência, eu fico pensando assim, a gente tem que ter, mas quando que é para a gente usar isso? Porque muitas vezes na minha vida eu já me deparei com essa dúvida, assim, eu tenho uma reserva, mas agora eu quero trocar de carro ou comprar um imóvel e tal, e aí a reserva eu posso usar nessa hora, porque se eu usar, aí eu vou pagar menos juros, né, em algum financiamento. Então, algumas vezes eu já me deparei, porque eu não sei fazer esse cálculo também do que vale mais a pena. Como é que a gente fica nessa situação? Tem algumas premissas aí, né? A reserva de emergência deve ser utilizada sempre para imprevistos. Então, eu sempre reforço. Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, aniversário de casamento, não são imprevistos, são datas específicas. Dia das Mães são datas específicas que a gente sabe quando vai precisar do dinheiro ali. Então, a gente precisa se planejar. Normalmente, os clientes de planejamento têm um orçamento para viagem, para presentes, enfim, nesse sentido. Gastos de início de ano, né, nesse ponto. Mas falando especificamente de um financiamento, de uma aquisição de um bem, a gente também pretende sempre planejar. Então, o meu carro tá mais ou menos, talvez em 1, 2 anos precise trocar ele. Beleza, quanto que vale o seu carro hoje? Qual carro que você quer comprar? A taxa de juros vai influenciar de fato, né? Mas, mesmo assim, se a gente perceber, fazendo os cálculos, faz sentido pegar essa reserva de emergência para liquidar, pagar o bem ali, tudo bem. Mas aí o que vamos ter que fazer? Repor essa reserva de emergência o mais rápido possível, né? Então, esse é o ponto. De novo, né? Depende de caso a caso. Muitas pessoas são ok de ficar sem reserva ou de fazer parcelas mais longas. Tem pessoas que às vezes têm o dinheiro e tem um dinheiro ali e aí eu falo, matematicamente, deixa investido o dinheiro e vai pagando as parcelas, né? Então tem situação que isso vai valer a pena, deixar lá e pagar a parcela. Com certeza. Pessoas que pegaram financiamentos, né, pré-fixados ali na pandemia, que a taxa de juros estava 2%, 3%, tem financiamentos hoje que está nessa taxa, ou, né, 10%, e hoje está a taxa de juros em 14,5%. Né? Então, compensa, porque você está ganhando 14,5% e pagando uma taxa de 10%. Só que já aconteceu de caso, ela falou assim, eu não quero ter compromisso, eu não gosto de ter dívidas, né? Eu não gosto de estar a parcela ali, ter aquele compromisso, eu quero lá quitar, né? Então vai lá e quita
e tudo bem, faz sentido, né? Pra pessoa faz sentido. Essa segurança aí também não tem preço, né? Exatamente. O compromisso, falou, você não, né, já ouvi mais de uma vez, eu sou uma pessoa que não gosta de ter dívidas. Eu falo, mas o que é dívida pra você? Dívida pra mim é ter lá 10 vezes no cartão. Eu não suporto, eu prefiro pagar à vista. Mas não tem desconto, é melhor você pagar, né, matematicamente. Eu prefiro pagar à vista. Tudo bem, vai lá, paga à vista e fica feliz também, não tem problema. E a gente não costuma ter uma educação financeira. Muitas vezes a gente até aprende a poupar, mas não investir. E é importante que a gente olhe para si, né, como você até mencionou, olhar para nossa receita, para as nossas despesas, quais são os nossos projetos de curto, médio e longo prazo, não só para nós mesmos, mas com o nosso cônjuge, pensando nos nossos filhos, nos nossos pais e nesses projetos todos. Então, como que o planejamento financeiro entra para auxiliar em toda essa análise? Legal. Eu falo que o processo de planejamento financeiro também é um autoconhecimento, né? Quando a pessoa olha os números ali, e é mais comum do que parece, né? As pessoas falam, eu tenho medo, tenho receio de abrir o aplicativo do banco, eu tenho medo de olhar o meu cartão, eu tenho medo de conversar com o meu cônjuge, né? Quantas pessoas também falam assim, Sérgio, eu não conversava com o meu cônjuge, você foi o mediador aí nessa parte, né? Então, tem muito essa parte do autoconhecimento e da educação. Mas a partir do momento também que você aprende, eu falo, né, o planejamento financeiro é um óculos que você coloca ali, a partir daquele momento você vai olhar o mundo de outra maneira. Então, eu falo que esse é o principal ponto, é fazer, executar, colocar ali em prática essa parte do orçamento, das situações. Que são, e eu falo, né, os erros comuns que normalmente o brasileiro, de maneira geral, tem, é a baixa poupança. Né? O Brasil, como maneira geral, olhando os pares, ele poupa pouco, guarda pouco dinheiro. É uma sociedade mais consumista mesmo, né? Não é à toa que 70% das famílias estão endividadas, né? E dívidas que a gente está falando de financiamento, crédito pessoal, né? Então é complicado, e quanto mais tempo deixa de olhar para isso, mais os juros vai fazendo efeito e vai, né, tratando ali. Então é importante olhar para isso, fazer um diagnóstico e trabalhar. São muitas tentações, né? Sim. Então, a gente vê muita gente que acaba depois se perdendo aí nas dívidas e depois tem que fazer um trabalho árduo aí para recuperar, né? E você até mencionou dívidas, inclusive financiamentos, né? Financiamento imobiliário, por exemplo, que é algo que é a longuíssimo prazo, né? E aí, quando a pessoa já tem dívidas, seja de financiamento imobiliário, você até mencionou as diferentes taxas, né? Mas quando a pessoa está com dívidas em outras, dívidas em geral, como tentar reverter e organizar? Eu divido dívidas, né? Se a gente falar no financiamento imobiliário, se a gente falar no financiamento de carro, até o financiamento estudantil, se a gente for pensar, é para comprar ativos, bens ali, ativos, né, perdão, a casa, o carro, a faculdade que vai trazer mais renda. Então, isso normalmente tem um custo baixo também porque tem a garantia do bem, né? Então, a taxa de juros acaba compensando. O financiamento de 30 anos, um cliente planejado dificilmente vai pagar em 30 anos. Vai utilizar um FGTS, vamos antecipar parcelas, e a gente, quando faz o cálculo, você vê o quanto que você consegue reduzir de juros. Porque o juros, ele tá no período dos 30 anos. Só que se você pagar em 10, você vai pagar juros de 10 anos, e não de 30 anos, né? Agora, quando a gente fala de consumo, né, cartão de crédito, crédito pessoal, consignado, são coisas que foi para consumo. Normalmente não vai ter um retorno ali dentro, né? Então, de fato, vai ter um problema e a taxa de juros aí é elevada, né? Principalmente cartão, né? E aí o que deve ser feito? Primeira coisa é um diagnóstico. É necessário colocar todos os gastos ali no papel. Eu tenho uma lembrança muito forte da minha avó fazendo isso, pegar e escrever todos os gastos que tem, né, no mês, no caderninho, ali o papel de pão mesmo, né, e ela ia falando e acompanhando essa parte. Esse é o primeiro passo, olhar, ver como é que tá, né, e aí eu gosto de fazer muita analogia com a saúde, que é o exame de sangue, você vai tratar o que aí é ferro que tá precisando, o que você tá precisando colocar ali nessa parte do orçamento, e aí vamos organizar. Entendemos quais são as causas, onde tá o furo no balde,
aí agir dentro disso. Fazer uma renegociação, um alongamento, talvez até esse ponto, né? Às vezes a dívida está consumindo o curto prazo dele, então ele não está tendo espaço ali para pagar. Então ele precisa renegociar isso, alongar essa dívida nesse primeiro momento, ter um fôlego para aí depois fazer. E, inclusive, uma pergunta também que fazem bastante, o endividado precisa ter uma reserva de emergência? Com certeza. O endividado é o primeiro também vai ter um imprevisto, ele não está protegido de ter essa parte, né? Então ele precisa ter um imprevisto, inclusive, porque pode furar o pneu do carro e como que ele vai fazer? Vai se endividar mais ainda? Vai parcelar mais uma coisa? É isso que a gente vê, né? Exato, né? Então é importante, nesse primeiro momento, quando consegue olhar o orçamento, já sobra alguma coisa, ou já dá para guardar, poupar até para ir negociando dessa forma. E o seguro. A proteção também é importante nesse, também, né, olhar para isso, porque também ele não está, vamos dizer que é uma pessoa que é um empreendedor. O empreendedor, ele trabalha com o corpo, ele tem se ele não vai no serviço, os boletos continuam pagando. Então, às vezes, um seguro, uma proteção também vai auxiliar nessa parte também. Vamos voltar aqui para o assunto das viagens, que a gente quer tratar muito sobre isso também. Vamos lá. E aí, eu queria te perguntar, Bárbara, assim, quando a gente vê, a gente falou, né, a gente às vezes vê alguma coisa maravilhosa no Instagram, um lugar paradisíaco, quer conhecer, e depois acaba se deparando com alguma furada, né, alguma coisa que não é tão legal, e às vezes gasta mais do que pensava, né? Como é que a gente evita esse tipo de situação, assim, para que a viagem seja realmente proveitosa, que todo mundo curta? Perfeito. Acho que o primeiro ponto é a gente entender, né, o porquê você quer ir nesse lugar paradisíaco, né, igual eu comentei. Não necessariamente o destino que foi muito bom para algum amigo, alguém da família, ou que às vezes viu no Instagram, pode ser bom para você naquele momento. Então a gente sempre tenta entender ali, né, ao máximo quais são as expectativas daquela família para aquela viagem de fato, né, e entender se aquele destino ele conversa com a expectativa e o investimento que aquela pessoa deseja fazer naquela viagem, que é super importante também. Caso, por exemplo, o investimento não se conecte, ou talvez se conecta, mas vai ser uma experiência muito apertada ali, né, que ela não vai poder desfrutar de todas as experiências que aquele destino pode proporcionar, a gente tenta também, muitas vezes, encaixar outros destinos que vai trazer experiências muito similares também, né? Então, essa questão de entender o orçamento e investimento é um ponto muito importante, igual o Sérgio comentou, que às vezes as pessoas não gostam muito de falar sobre dinheiro, nem com cônjuge, né? Então, imagina a gente planejando uma viagem, mas é um ponto extremamente importante, porque quando a gente já tem em mente, né, o quanto que o cliente está disposto a investir nisso, a gente consegue maximizar as experiências que o cliente vai ter naquela viagem também. Quando eu falo maximizar, eu até brinco muito com o ROI da viagem, né? Tá, se eu quero gastar X mil reais, a gente tenta do lado de cá fazer com que esses X mil reais seja o mais precioso possível. E o mais precioso possível não necessariamente vão ser só experiências caras, exclusivas. Então, de acordo com o perfil, a gente pode entender, olha, por exemplo, a Karine gosta muito de história. Então, esse passeio aqui faz muito sentido a gente colocar guiado para ter uma imersão. Agora, esse outro passeio, não, a gente pode deixar eles fazerem de forma independente, que aí a gente economiza nessa questão do guia, mas vai trazer uma outra experiência que vai agregar mais, um jantar mais exclusivo, alguma coisa. Então, eu tento equilibrar muito isso de acordo com o perfil do cliente, e isso conversa muito com essa questão do investimento também, para a gente conseguir maximizar, né, e evitar furada, porque nem tudo que às vezes é instagramável ou que está muito famoso vai te dar uma experiência legal, uma experiência imersiva, uma coisa que conecta de verdade, né? Então, já tive várias experiências desse sentido. E, às vezes, aquelas experiências locais, que é escondida ali no destino, vão transformar muito mais a forma como você vai viver aquele destino do que algo que é muito mais famoso. Então, esse é um ponto muito importante no planejamento. Uma coisa legal que eu tenho feito é incluir meus filhos, assim, na organização, no planejamento de viagem, para eles também falarem, assim, para eles pesquisarem sobre o lugar e falar o que eles querem conhecer, porque senão eles só ficam assim, né, só vão a reboque e nem sabem o que vai acontecer, onde que a gente vai. Então, eu percebo que agora eles já estão maiores, né, então eles estão curtindo mais, porque eles já escolhem, eu quero fazer tal coisa, e o outro fala, eu quero fazer tal coisa. Então a gente tenta, né, compatibilizar todos os interesses aí para que todo mundo consiga aproveitar, né? E aí pensando também que viajar não é uma coisa barata, né?
Então, a gente tem que se planejar muito. Como é que a gente faz essa questão, assim, do dinheiro, especificamente? Falando em planejamento financeiro, como é que a gente pode fazer esse cálculo, assim, de quanto reservar para viagem? Você consegue explicar para a gente isso? O quanto reservar vai depender muito, né, do que você espera para aquele momento. Mas, no contexto geral de planejar, eu acho que é muito importante ter antecedência, tá? Então, a gente pensar ali numa viagem internacional, a partir de 11 meses de antecedência, a gente já consegue ter as tarifas ali de aéreo, hotelaria e tudo mais. E aí, quando a gente tem esse esqueleto macro da viagem, de tipo de destino, tipo de experiência que a gente quer e consegue fazer a logística macro, a gente já consegue ter, então, a previsão de investimento no geral para aquela viagem. E esse planejamento macro é muito importante fazer antes de começar a adquirir os serviços. Porque muitas vezes, né, a gente já viu uma promoção muito boa de algum aéreo, alguma coisa, e já compra sem ter um roteiro macro. Muitas vezes, depois que a gente vai colocar isso no papel e fazer executar aquele roteiro, às vezes comprou um trecho errado, ou não vai ser possível executar alguma experiência que é muito importante para aquela pessoa naquele momento, ou às vezes a porta de entrada e de saída da viagem não se conversa e vai ficar muito tempo em logística. Então, tudo isso também evita custos futuros, né? Mas quando a gente inicia o planejamento, né, acho que o gasto maior da viagem é nesse planejamento macro, que é justamente esse serviço de aéreo, hotelaria, experiência de forma macro. Mas aí, de acordo com o destino e o perfil da pessoa que a gente entende, né, se a gente vê que é uma pessoa que gosta de experiências muito de alto padrão, mais coisas privadas, a gente já consegue estimar, olha, então tá, esse planejamento macro vai custar X mil reais, e lá no destino, se a gente considerar alimentação, experiências mais exclusivas, vai ser mais X mil reais no destino. Não, a gente vai ter um mix ali equilibrado de experiências exclusivas e outras menos, então reduz em tantos por cento. Então a gente consegue trazer esse panorama geral para falar, olha, nesse primeiro momento os serviços principais vai ser isso, mas já prepara, porque lá no destino você vai precisar de mais isso, né? Então com isso a pessoa já consegue se planejar e pensa que ela começando o planejamento com 11 meses de antecedência, ela consegue pagando esses serviços que são mais caros, vamos assim dizer, em 10, 12 vezes que a gente consegue parcelar e já ir juntando também para conseguir gastar no destino. Então, com isso, ela consegue de forma muito mais leve, né, fazer essa transição ali do período de planejamento para o período de viagem em si. E às vezes até chegou próximo da viagem, não, consegui juntar um pouquinho mais, vamos acrescentar isso aqui que a gente não estava prevendo. Então, acontece muito isso também quando a gente faz com antecedência. A gente consegue enriquecer ainda mais a experiência. Do ponto de vista comportamental, eu até vi uma pesquisa de que quando você já inicia a pesquisa, o planejamento e o desembolso, você já começa a viver aquela experiência com antecedência. Exatamente. Então, a experiência é maximizada porque você começou a planejar com antecedência. Exato. E chegando lá, você se sente mais livre para aproveitar mesmo. Exatamente, né? Exatamente. Porque é tudo previsto, né? Você não tá ali, tipo, contando as moedinhas ali quando você tá viajando. Você já previu tudo, já tá quase tudo pago. Então, de fato, você tá ali para desfrutar aquele momento. E quando tudo isso tá de forma planejada, já tá tudo reservado e tudo mais, você não gasta o seu tempo também ali, tendo que pesquisar demais sobre o destino, de entender se aquele fornecedor, aquela experiência faz sentido para você, para sua família. Então, essa curadoria também é muito importante. Porque, igual eu falei, às vezes tem experiências que são caras e que não vai te trazer ali aquele tipo de sensação, a transformação que você espera. Então, é muito importante essa curadoria também para maximizar esse investimento. Eu vejo também a diferença, assim, que às vezes a gente faz viagem com outros amigos, né? Aí, às vezes, tem uns perfis mais diferentes, a gente tem que tentar compatibilizar e tal. E aí, às vezes, um cede um pouco, outro cede, né? Também porque para encontrar esse equilíbrio aí, porque é muito legal também viajar com turma, né, com mais gente, e aí a gente precisa equilibrar isso, né? Com certeza. E uma coisa que eu queria saber também, assim, pensando, né, quando a gente viaja com muita gente, quando a gente está com criança, quando é só adulto, o que a gente tem que ter mais cuidado na hora de planejar, para que todo mundo fique bem, né, todo mundo curta a viagem. Uma viagem com criança, ela requer um planejamento muito mais minucioso, né? O roteiro, ele precisa ser muito adequado ali à realidade da família, dependendo da idade da criança. Então, tem que ter algumas pausas, algumas coisas que são interativas para a criança, porque não adianta você pegar um roteiro para a Europa, colocar um tanto de museu e igreja quando você está com criança, por exemplo. Às vezes o adulto, dependendo do adulto, gosta disso, mas a criança a gente precisa trazer esse equilíbrio. Então, é muito importante, né, entender, né, isso,
e criar esses momentos que vai ser entretenimento para os adultos, mas também para as crianças, né, conectar isso, e os pais ali, né, e as pessoas que estão envolvidas nessa viagem, ter muita ciência que imprevistos podem acontecer com criança, quando é um bebê, alguma coisa, pode acontecer alguma coisa que não estava esperando, e ter muito controle ali, emocional, para não evitar frustrações. Às vezes uma atração que você queria muito naquele momento vai estar chovendo, ok, vamos colocar uma outra coisa, que não vai dar para aquele ir no parque com criança porque está chovendo. Então, a gente vai flexibilizando isso na jornada, mas em linhas gerais é muito importante a gente fazer um roteiro muito assertivo para não ficar uma coisa maçante para a criança, porque a criança, quando começa a estressar, começa a se irritar, ela compromete ali, né, a experiência de todo mundo que está ao redor. A gente também tem um planejamento até alimentar, então em alguns locais a gente combina com alguns parceiros nossos, quando é bebê, esse tipo de coisa, de levar as marmitinhas congeladas, deixar para os pais no hotel ou na casa que a gente alugar, né? Então, tudo isso a gente consegue fazer com parceiros locais também para reduzir algumas preocupações que às vezes os pais têm, né? Quando tá no destino com as crianças. Quando a minha filha era muito pequena, eu cheguei a montar a mala, colocar umas marmitinhas congeladas que eu levei daqui, colocar gelo seco dentro da mala. Exato. E chegou lá com a comida congelada e o resto da mala também completamente congelada. Exatamente. Então, muitos destinos a gente consegue fazer esse planejamento junto com a família, já alugar um carrinho, porque você não precisa levar o carrinho pro destino, já alugar, mandar entregar no hotel. Então, isso é muito bom. Toda essa logística com criança, a gente entende com os pais antes, né, o que faz sentido para aquela família, tudo pra gente desenhar tudo em linha e evitar esse tipo de preocupação no destino. E até fura fila, dependendo das atrações, né? Exatamente, faz muito sentido. Tem que baixar um pouco a expectativa, né? Porque com criança tem que ser, assim, menos atrações. Pela minha experiência, eu sinto isso, assim. Que aí a gente consegue não se frustrar, né? Porque senão a gente quer, né, vencer todos os museus, realmente não vai dar. O ritmo é muito diferente, mas eu gosto muito de lembrar também que os olhos para aquele destino também são diferentes quando tem criança, Sim, com certeza. Às vezes com os olhos de adulto você vai num destino, depois quando você volta com os filhos, com alguém, você fala, nossa, eu não tinha conhecido esse lado dessa cidade, desse destino. Então eu acho que o mais importante é isso, né? É setar expectativas e fazer um bom roteiro alinhado, entender todos os serviços que podem facilitar a vida ali dos pais enquanto estão em viagem também, né? E pensando em destinos, tanto aqui em São Paulo, destinos nacionais e internacionais, para destinos só para adultos e destinos envolvendo crianças também, quais que estão mais em voga no momento? Eu não gosto muito de colocar na caixinha, tipo, destino para ir em casal e destino para ir com criança, por exemplo, porque eu acho que todos os destinos a gente consegue conciliar isso, tá? Mas em linhas gerais, muitos pais, quando estão com crianças, gostam de destinos que eles vão precisar, que eles não vão ter que ter tanta atenção ali, né, a todo momento de andar muito e tudo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, os pais buscam muito resorts. Aqui em São Paulo tem muitos hotéis com grandes estruturas, estilo resorts também, muita conexão com a natureza. Cada vez mais, né, as pessoas têm buscado isso, o comportamento do ser humano cada vez mais está buscando casas em montanhas, né, destinos que aumentam essa conexão ali também com o meio ambiente, proporcionar isso para a criança também, e destinos também que tenham experiências diferentes, igual aqui no Brasil, né, que a gente comentou ali, de hotéis fazendas, resorts, mas quando a gente leva para destinos com crianças, por exemplo, fora do Brasil, tá muito em alta a África do Sul, onde a gente consegue ali fazer uma viagem combinada entre adulto e crianças perfeita, porque você fala de vinícolas, tem o safari com as crianças, né, tem a parte de Cape Town, que é uma cidade super vibrante também. Então, assim, e tem voos diretos, o que deixa a viagem menos cansativa, né? A Patrícia é expert em África do Sul, porque ela já foi 6 vezes pra lá. Eu amo a África do Sul, eu amo. Então, assim, lá é um destino super democrático para a família, porque, né, consegue conectar várias experiências num só país, né? Mas, em linhas gerais ali, né, quando a gente fala de experiências fora do Brasil, muitos pais buscam experiências com alguma imersão diferente do que tem aqui no Brasil. E o que a Karina comentou de colocar os filhos dela para viver essa viagem, né, para ajudar a escolher e tudo mais, faz muito sentido também. Hoje a gente tem muita tecnologia, as crianças o tempo todo, né, às vezes em YouTube, vídeos, internet, então as crianças começaram a ter os próprios desejos de viagem e destinos também. Então, não tem muito tabu ali de os destinos que estão mais em alta, porque cada família está num momento de vida muito diferente, né?
Um destino que alguns anos atrás era muito clássico, por exemplo, de muita gente fala para casal, Maldivas. Hoje a gente vê cada vez mais família com crianças indo, os hotéis com muita estrutura para crianças também. Então, esse cenário está mudando um pouco, né? Cada vez mais os destinos estão se preocupando com essa questão de acolher também as crianças, né? De ter experiências também para levar a família toda, sabe, junto. E quais são as experiências aí para você dividir com a gente, Paty? Que você pode falar, assim, de lugares que você indica? Até em relação a essas experiências com criança e sem criança, como a Bárbara falou, no começo, quando eu tive filha, eu me sentia mais segura para viajar com ela para os lugares que eu já conhecia, porque eu já conseguia mapear o bairro, as atrações, tem até aplicativo de parquinhos, assim, para levar ela para os parquinhos, onde comprar comida. E aí eu me sentia mais segura indo para lugares, destinos que eu já conhecia. E aí, em um segundo momento, eu comecei a explorar destinos novos com ela, mas... E daí todas essas questões, tanto de comida, carrinho, e ficam mais facilitados, né? Desde que, quando eu viajava sem ela, eu levava uma mala, meu marido levava outra, e agora com filha a gente leva uma mala só, porque já é muita coisa para carregar. Aí a gente pega até Airbnb com máquina de lavar roupa, ou então leva a roupa para lavanderia, porque daí a gente paga menos mais mala, né? Low da questão travel. De pagar, de carregar. De carregar, tem isso, porque depois vai carregar aquele tanto de mala, né? Mas aí, assim, realmente é algo que me move, me interessa muito realmente conhecer outras culturas, e é muito bom, assim, ver todas essas realidades. Mas aí até linkando aqui os dois assuntos sobre planejamento financeiro em viagem e viagem em família com criança, né? Como que a gente deveria até aproveitar essa oportunidade de viagem para ensinar as crianças a planejarem os custos da viagem, o que elas vão comprar na viagem, trazer de volta, enfim. E também desse ponto de vista de variação cambial. Então, assim, como que a gente se planeja para fazer a nossa reserva em moeda estrangeira para viagem e também não perder o valor do dinheiro que a gente pretende gastar na viagem. Então, é legal. A Bárbara falou 11 meses, né, mais ou menos, para antes, já dá para planejar. É excelente, um prazo de tempo, né, quase um ano, já dá para ir pagando tudo, já dá para ir guardando o dinheiro. A pergunta que mais me fazem, quem vai viajar, é quando que eu compro o dólar, quando que eu compro o euro, e a brincadeira que eu sempre falo é a minha bola de cristal tá quebrada, quando ela voltar eu também não vou saber, mas ir comprando aos poucos, né? E aí eu gosto de fazer muito a metavisão. Imagina você programa a sua viagem, paga tudo antes, vai viajar tranquilo, aproveita, descansa, ou, né, aproveita as experiências ali, e você na volta, você volta tão leve, porque você lembra que nem precisa mais pagar a passagem, porque já as despesas, porque já terminou. Já pode pensar na próxima. Né? E quando eu falo isso, as pessoas falam, mas é possível acontecer isso? Eu falei, e faz, acho que uma semana, nem isso, um casal de amigos clientes, né, falou que amigos, clientes, amigos, falaram, Sérgio, deu mega certo. Montamos o roteiro, montamos o planejamento disso, colocamos dentro da caixinha, agora tem diversos aplicativos, né, que tem a caixinha da viagem, que você pode colocar inclusive em moeda estrangeira, e a gente, todos os dias ali, e aí eu falo, né, você vai 10 mil euros, 10 mil dólares, mil por dia, vamos pensar, né, para fazer uma conta fácil. A gente olhava todo dia, gastamos quanto nesse dia? Tanto. Então, se eu gastei 800 esse dia, amanhã eu posso gastar um pouco mais. Né? Ou gastei mais nesse dia, amanhã eu vou ter que dar uma segurada. É tão simples quanto isso. O planejamento está muito atrelado a você planejar e fazer o orçamento, e acompanhar esse orçamento, seja na viagem, seja na vida, né, cotidiana. E sobre as crianças, que você perguntou, também, quando vocês estavam falando, eu já pensei exatamente nisso, né? Envolver as crianças na rotina, no orçamento da família, isso é mega importante. As crianças não aprendem na teoria, mas aprendem muito na prática.
né? Diversas pessoas, quando vêm conversar com a gente, falam assim, nossa, Sérgio, meu pai na minha casa, fazendo a conta. Eu falei daqui da minha avó fazendo, né? E então, já é legal mostrar. E a gente fala para os casais, né, que têm filhos, colocarem isso na rotina. Dependendo de uma idade ali, com 10 anos, já colocar uma mesada, uma semanada, para eles saberem o quanto que eles precisam gastar. Porque, né, só vai mudar a quantia, porque no início é bola, boneca, enfim, álbum de figurinha, né? E lá na frente vai ser televisão de plasma, viagem para França, e enfim, então são coisas que vão sendo distintas ali, né? A ordem de grandeza vai ser maior, então é muito nesse sentido. Desculpa, pode falar. Não, até complementando um pouco dessa questão da educação financeira na viagem, né? E eu gosto muito dessa questão da viagem, que eu acho que muito além da educação financeira também, eu entendo que os destinos é uma forma muito profunda de educar as crianças também, né? A gente está em contato com outra cultura, outra geografia, né? Outra história do povo que está ali. Então, tudo isso, né? Se a gente usar de forma muito imersiva ali com a criança, a gente consegue fazer com que as crianças entendam que o mundo é muito além daquela realidade que ela vive, né? Então, isso para mim é muito transformador. Isso é uma coisa que nenhuma escola ensina, né? Que é só a criança vivendo mesmo. Então, acho que conectar essa questão da imersão com essa educação ali em vários parâmetros socioeconômicos, né? E juntar com a parte financeira, assim, acho que viagem é uma verdadeira escola, no final das contas, para as crianças, né? E essa questão de dinheiro não é muito palpável para a gente hoje em dia, que a gente paga tudo em cartão ou aplicativo, né? E aí, para as crianças, acho que muitas crianças não têm tanto contato com papel moeda, né? E aí, na viagem, acaba que também pode ter essa oportunidade de pegar uma moeda diferente, né? Observar a nota, a moeda, enfim. E são muitas mudanças de cultura. E o valor daquela moeda, nossa, mas eu preciso de várias. Às converter, né? Às vezes o custo de vida no lugar é mais caro, mais barato, então eles também conseguem perceber essas diferenças, né? Exatamente. E até eu lembrei de um lugar que eu fui ano passado e que eu gostei muito e me surpreendeu bastante, que foi o Marrocos. Eu tive que ir até por causa de um curso do mestrado e eu falei, nossa, que bom que foi aqui, porque, gente, achei maravilhoso, muito diferente, assim, comida maravilhosa, e o custo de vida lá é mais baixo que aqui. Sim. Então, eu percebi que eu fico muito feliz com isso, quando eu tô num lugar que o meu dinheiro vale, sabe? Porque em euro e dólar é mais... em euro e dólar é mais complicado, assim, mas, né, se planejar, a gente consegue, assim. E eu até pensei, você sabe, assim, tem em mente agora algum lugar surpreendente, assim, que não é desses mais famosos e que vale a pena conhecer? Em casal, família? De qualquer forma. Assim, vai depender muito do perfil, mas assim, como você citou Marrocos, que é uma questão de cultura muito diferente, né? Por exemplo, eu há 2 meses atrás estava na Turquia, foi um lugar também que para mim, assim, foi excepcional. É igual você falou, né? A nossa moeda, tudo a gente divide por 3, já dá essa sensação de riqueza lá no lugar, né? Mas eu gosto muito de lugares que trazem essa imersão profunda, né? Marrocos é um destino que de 2 anos para cá tem estado muito em alta. Turquia também, assim, eu super recomendo, amei o país, acho que as experiências são muito imersivas e consegue conectar muitas experiências também, né? Tem uma parte mais religiosa, tem a parte da Riviera Turca, que são praias, lá tem muitos resorts, inclusive também, que brasileiro acaba gostando, então você consegue conectar muita coisa com família e criança. É um destino que hoje eu recomendo muito, assim, depois que eu fui, eu tenho conseguido vender muito bem lá, porque muita gente acompanha a viagem e falou, não, eu quero ir nas próximas férias. Eu sei que tem muitos turistas alemães na Riviera Turca. Sim, e lá, assim, as praias são maravilhosas, né, o nosso dinheiro tem um valor maior lá, então dá para super conectar uma viagem incrível lá também, sabe? Então recomendo, essa região de Marrocos, Turquia, outros países, África do Sul é um país que muita gente já vem, né, procurando nos últimos anos, mas agora outros países da África também estão muito em alta, Quênia, Moçambique, muita gente querendo safaris menos explorados ali pelo ser humano, né, mais natureza, mais selva, então muita gente tem procurado também essa região da África. Ai, que legal, a gente vai anotando aqui as dicas. Gente, nosso papo tá ótimo, queria continuar aqui conversando muito tempo, mas nosso tempo já tá acabando.
E antes de terminar, eu queria perguntar se vocês querem deixar o contato, o Instagram, para que o pessoal aí que está nos ouvindo, né, se quiser conhecer melhor o trabalho de vocês. Você quer deixar o contato, Sérgio? Claro, obrigado. O meu contato no Instagram é gestor pessoal. Gosto muito dessa parte. Eu criei, né, o gestor pessoal mesmo pensando, né, como um gestor da família. Normalmente as pessoas quando têm contato com o planejador financeiro, mas planejador financeiro, faz o quê? Então, o gestor pessoal, na minha rede social, lá tem também um link para entrar em contato comigo. E fico à disposição para falar com as pessoas, entender o contexto e a gente trabalhar junto. Quer deixar, Bárbara? Quero sim. Primeiro, né, muito obrigada novamente pelo convite, foi ótimo o papo. O Instagram é Altran Travel, Altran com AU. Lá a gente compartilha muitas dicas de destinos, a gente fala muito sobre a importância também do planejamento de viagens, pontos importantes para considerar no planejamento, para não ser uma surpresa ou alguma frustração no destino. Então, pode seguir a gente, vai ser um prazer ter vocês ali conosco. Então eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, Patrícia, Sérgio, Bárbara. Hoje a gente aprendeu muita coisa, né, de como se planejar melhor com as finanças, para conseguir aproveitar a vida também, viajar, né, pensar aí não só no dia a dia lá de pagar boleto, mas também no lazer, e que tudo a gente consegue compatibilizar. E então queria contar com vocês aí nos próximos episódios. Quem quiser continuar acompanhando podcast Vida Legal, nos acompanhe nas próximas edições. Um abraço, até mais. Obrigado.